Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Emeritas e hoje eu vou falar da situação socioeconômica, que é uma situação atribuída a qualquer prática relacionada ao aspecto de uma ordem social e econômica da região, uma coisa que afeta tanto a pessoa como a economia da região. Uma das características da socioeconomia é a previsão de redução da atividade econômica que limita os trabalhadores de baixa renda. Trabalhadores que têm que pegar o busão para ir lá na empresa trabalhar ou trabalhar em comércio, eles vão ser muito limitados porque o coronavírus é o que vai oferecer muito contágio para eles e eles não vão ter tanta segurança para ir até o serviço. Então, alguns ficam em casa, alguns a empresa sai perdendo porque tem que pagar o trabalhador para ficar em casa. A rápida deteriorização do capital material e a organização da empresa que prolongou a recuperação do trabalho. Muitas empresas teve a ideia de fazer com que o trabalhador trabalhasse pela internet, só que muitas não conseguiram porque o trabalho era mais manual. E assim, o capital da empresa sempre nessa pandemia diminuiu ao invés de crescer. Com isso, a pandemia, ela teve que procurar, por isso as empresas no meio da pandemia teve que procurar foco e motivação, inspiração para conseguir fazer ideias com que os trabalhadores trabalhassem sem que ela perdesse, entre aspas, o dinheiro dela à toa. Então ela teve que pular várias estratégias para conseguir, tanto por meio da internet como por meio de redes sociais, ela teve que tentar se motivar para lançar alguma coisa diferente. Dificuldades econômicas na pandemia. A pandemia teve muitas dificuldades econômicas, tanto na saúde como em questão de mortes. Então, vamos ver uma das principais delas. Permanecer em isolamento social durante a pandemia é um dos mais grandes desafios da população, pois muitas pessoas têm que trabalhar, muitas pessoas têm que correr, muitas pessoas trabalham na rua, trabalham como camelôs, então tem que correr demais enquanto é isso. Os impactos mais severos devem ser sempre sentidos pela população de baixa renda, onde lá não vai ter muito recurso de saúde, lá não vai ter muito recurso de trabalho, lá não vai ter muito recurso de trabalho online, e assim a pandemia chega mais pesada para essas pessoas de baixa renda. Então, em meio a isso, em meio ao isolamento social, teve muitas regiões que trouxeram um bom isolamento, só que outras que não trouxeram tanto. Perus foi com 76% o que mais se dedicou ao isolamento, só que ainda teve Raposo Tavares com 78 e Sacomã com 77. Regiões que têm comércio, tipo Lapa, Brás, esse tipo de regiões, eles foram o que menos teve, porque lá são regiões onde há muitos trabalhadores, muitos camelôs, muitos comércios, e lá a pessoa precisava trabalhar, não podia fechar a porta, precisava bater lá na porta para entrar, trabalhar tudo, então eles foram o que não teve tanto o poder do isolamento social. Agora o Adrian aqui vai falar sobre o aumento exponencial na pandemia. É nóis, abração. Olá, pessoal. Eu sou o Adrian. Irei falar sobre o crescimento na pandemia. Enquanto cientistas correm contra o tempo para desenvolver um tratamento e vacina contra o coronavírus, matematicamente vem simulando cenários com o impacto da pandemia. Isso nos ajuda a fornecer conceitos matemáticos da curva epidêmica, que torna possível prever o ritmo do aumento de casos, o pico das transmissões e o decaimento delas. O crescimento exponencial é quando um número específico é multiplicado diariamente por um valor constante, de forma que cresça rapidamente, parecendo incontrolável. Agora, o estágio da pandemia. No caso de um surto como o do coronavírus, o cenário é assustador, já que o número de infectados do dia anterior é sempre menor que o atual. O aumento exponencial de novos casos em uma epidemia é apenas uma fase de um ciclo de 3 etapas. Essas etapas formam o conceito matemático da curva epidêmica.
que torna possível prever o ritmo do aumento de casos, o pico das transmissões e o decaimento delas. No estágio atual da pandemia do coronavírus, a maioria dos países do mundo e o Brasil estão na fase de crescimento exponencial, em que todos os dias são registrados números maiores de novos casos que na véspera. Agora o meu amigo Espiga irá falar sobre as comunicações na pandemia. Prazer, meu nome é Gabriel Espigolon e eu apresentarei a comunicação em meio à pandemia. Devido às grandes preocupações que esta quarentena nos trouxe, recorremos às mídias de comunicação para conseguirmos informações, seja sobre a pandemia ou não. E como principais mídias, temos os canais de TV ou sites da web, que a todo momento publicam alguma notícia sobre o novo coronavírus. Vale ressaltar que o foco também não se concentra inteiramente no corona, mas também em toda a questão socioeconômica por trás de tudo isso. As grandes dificuldades, não somente em questão da pandemia, mas toda a questão financeira não escapou da mídia, relatando as dificuldades em inúmeras famílias. Talvez, se não fosse pelas mídias de comunicação, boa parte da população não saberia o básico para a prevenção do vírus. Aqui em Perus, podemos citar páginas da web que contribuem para a sociedade de forma geral. Uma página do Facebook organiza compras e vendas entre os moradores de Perus, e um site conta a história da fábrica de cimento daqui de Perus. Bom, agora fiquem com a Bia, que apresentará os cuidados básicos para evitar a transmissão do coronavírus. Oi, eu sou a Beatriz do Primeiro H e hoje eu vou falar sobre proteção individual e coletiva sobre o novo coronavírus. O porquê é importante nos protegermos. Seguir as orientações de segurança pode reduzir o número de contágios e mortes. E pode diminuir os efeitos destrutivos da pandemia, como aqui no bairro de Perus, por ele ser muito pequeno, é muito fácil o contágio. Lavar as mãos frequentemente. Quando você vai na casa de alguém, lavar as mãos, passar álcool em gel, evitar tocar olhos, nariz e boca. Tomar medidas de higiene respiratória. Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e nariz, com cotovelo ou um lenço se você estiver. Usar máscara e sempre utilizar o álcool em gel, quando você for entrar ou for sair de um local específico. Proteção coletiva, usar máscaras, evitar aglomerações, manter distanciamento social e não compartilhar objetos pessoais. Evitar lugares fechados que não estejam bem ventilados. E agora fiquem com o Rafael. Eu vou falar da relação do emprego com a pandemia. O setor de emprego está tendo grandes dificuldades na capital paulista. Vários campos vêm sendo afetados, como o artístico e transporte. Com a quantidade de empregos diminuindo, várias famílias vêm tendo redução financeira, priorizando os gastos para aquilo que é essencial. O principal impacto da pandemia em São Paulo foi o desemprego, que, segundo os dados da Associação Comercial de São Paulo, estima-se que 12% dos postos de trabalho no comércio foram extintos na capital. Cerca de 70 mil trabalhadores perderam suas vagas, segundo a associação. Além disso, a crise provocada pelo coronavírus mostra que quanto mais útil o trabalho, pior é seu salário. Como exemplos, temos os profissionais de saúde. Dentre eles, com exceção dos médicos e enfermeiros, a grande maioria recebe salários injustos, como os porteiros, atendentes, maqueiros, motoristas e auxiliares de limpeza nas unidades de saúde. Esses são também expostos ao Covid-19 e, por sua vez, com equipamentos inadequados, são poucos lembrados e estão na beira da cadeia salarial.